Olá, senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo com o tema Enem, mais um vídeo da nossa série Enem com Laura Nogue, que eu vou contar aqui pra vocês 5 dicas essenciais que você precisa saber para ser aprovado em Direito através do Enem desse ano. Simbora? Antes de mais nada, já me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês em algum lugar aqui dessa tela, porque lá a gente tem caixinha de perguntas toda semana, a gente fala muito por lá. Eu também tô mostrando todo o meu dia a dia na faculdade, no estágio, falando sobre tudo lá no Instagram. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, prazer, meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal Laura Nogue eu compartilho com vocês toda a minha jornada até atingir a minha aprovação em Direito na Faculdade Federal, até atingir a minha nota 980 na redação e também meu dia a dia, minha rotina na Faculdade de Direito. Também a gente fala aqui, gente, sobre profissões, carreiras jurídicas, carreiras de concurso público. Então, se algum desses assuntos já te interessa, a rotina da faculdade, tudo isso, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito. E o tema de hoje é isso para você que quer aqui, ó, que tá aqui na mesma vibe, que quer fazer direito também, que se vê aí na carreira jurídica, sendo advogado, juiz, trabalhando em empresa, no que você quiser, em todas as oportunidades que a gente vê aqui no canal. 5 dicas para você ser aprovado em direito. Então vamos embora logo para nossa primeira dica. O primeiro ponto que você deve focar na sua preparação, no seu treinamento, para saber o que priorizar, o que você vai focar nos estudos, porque a gente sabe que não tem como estudar tudo, que não tem como estudar 100% todos os conteúdos desses 3 anos de ensino médio. Então a gente foca, bota como foco principal algumas matérias, baseado em quê? Baseado em várias coisas, depende da estratégia de prioridade. Tem vídeo aqui no canal que eu falo só sobre estratégia de prioridade, mas um foco principal é o peso. Então você precisa saber qual o peso que tem as matérias para o cálculo da sua média do Enem, isso no SISU. Então as faculdades, o que elas fazem? Por um curso, eu sou, por exemplo, a UF, que é a faculdade que eu estudo. Por um curso de Direito, eu, utilizando o SISU como porta de entrada para o curso de Direito, eu boto alguns pesos para poder calcular a média dos estudantes, para elas adentrarem a faculdade dessa forma. Então, como são esses pesos? Esses pesos, eles variam de universidade para universidade, de curso para curso. Então, nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, eu falo como você saber de forma certinha, de acordo com o site da sua própria universidade, então de forma oficial, qual é o peso para o curso naquela universidade que você quer. Mas falando de forma geral, qual costuma ser o peso para o curso de Direito? Lembrando que tem universidades que não tem peso, então tá peso 1 em tudo ou peso 2 em tudo, né? Que a gente já viu esse caso, não, editor? Verdade. Então aí vai ser peso 1 ou peso 2, para tudo é o peso igual, então é uma média aritmética normal. Se não, se tiver pesos separados, algumas matérias elas valem mais para você. Falando de forma geral, o que normalmente acontece para as faculdades que elas colocam peso? Então normalmente os pesos maiores são para humanas, redação, normalmente até redação é maior do que humanas, né? Então na ordem, redação, humanas, linguagens. Então, normalmente, esses são os maiores pesos para você que quer fazer direito, o que você precisa focar aí na sua estratégia de prioridade. Além dos focos que a gente já diz nas matérias que você tem, os seus pontos fracos, aquilo tudo que eu digo no vídeo que tá linkado aqui embaixo. Então, gente, isso quer dizer que você precisa muito ver o peso para estudar aquelas matérias de forma prioritária. Show? Nossa, segunda dica é, para você que quer fazer direito, redação. Essa é a dica. Redação é o ponto crucial na sua prova. Isso se a sua universidade tiver peso ou não tiver peso, independente dos casos, é a redação que vai te salvar. Você, obviamente, precisa ir bem em tudo aquilo que a gente já sabe, mas a redação, ela tem um papel muito, muito forte. Então, o que eu falo pra você? Primeiro ponto, cria a sua estrutura de redação. Não é copiar a estrutura pronta de internet, não é isso, mas criar a sua estrutura. O que é a sua estrutura? A sua forma de escrever redação. Como você escreve as suas introduções, os seus desenvolvimentos, quais são os... Fugiu a palavra. Conectivos. Quais são os conectivos que você usa? Porque, gente, eu comecei a gostar de uns conectivos, escrevi redação, botei os conectivos que eu gostava e eu repeti isso em todas as redações. Até hoje. E o corretor, até hoje.
Até hoje na faculdade, inclusive, eu utilizo. O corretor, ele só vai ler uma redação sua. Ele não vai saber que tu repete aquilo em todas as redações, entendeu? Então, outras coisas também, além da sua estrutura de redação, então, onde você coloca cada coisa, em que frase da introdução você coloca o seu tópico frasal, se você gosta de deixar no final, se você gosta de deixar no meio. Isso são pontos muito importantes para você ir criando a sua estrutura. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro a minha estrutura toda de redação para vocês. Leio também a minha redação completa, nota 980 aqui para vocês, tá bom? Tudo linkado aqui embaixo. Isso é muito importante no estudo da redação, muito importante também o feedback da redação, a sua correção de redação. Você fez a redação para você saber onde estão os seus pontos fracos a serem melhorados e onde estão os seus pontos fortes que você pode repetir nas próximas redações aquela mesma estrutura. Então, essa parte da correção da redação é muito importante para a gente ver e a partir dessa correção a gente fazer a próxima e não ir fazendo uma em cima da outra, sabe? Porque às vezes a gente fala, prática de redação é muito importante? É muito importante. Mas não adianta a gente ficar fazendo uma redação em cima da outra, sem ver o erro e repetindo aquela mesma falha, sem ver a correção. E, gente, quem faz uma correção impecável, muito rápida e com um feedback impecável para você saber como fazer a sua próxima redação sem ter aquele erro, é o que eu recomendo aqui para vocês, Sala do Saber, que faz uma correção de redação, gente, que leva você a nota 920 para mais. Então, vou deixar o link da Sala do Saber aqui embaixo para vocês. Além de todas as aulas sobre redação, que é muito importante a gente estudar a redação, para até fazer a redação na prática, então estudar uma introdução, estudar desenvolvimento, estudar a conclusão, como fazer para responder as 5 perguntas da conclusão. Então, isso tudo, a sala te dá todas essas aulas, te dá todos os temas de redação, igualzinho o Enem, sabe? Com os textos motivacionais, tudo separadinho e corrige a sua redação igual o corretor, baseado nas competências e te dá um feedback maravilhoso para você saber o que o corretor quer na sua redação. A sua próxima redação vai ficar do jeitinho que o corretor quer, entendeu? Então, vou deixar linkado aqui embaixo. Lembrando que a gente tem cupom de desconto, cupom LauraNog, vou deixar aqui e vou deixar aqui embaixo na descrição também. Vai nessa descrição que tá recheada, gente. É link de vídeo, é o link da sala, o nosso cupom. Falei demais, aproveitar para pausa da água pra gente se hidratar, lembrando sempre de se manter hidratado. Inclusive, nesse tempo, gente, é muito importante lembrar que sobre a redação, é muito legal essa questão da sala, porque a gente mesmo teve muita dificuldade no período que a gente estava fazendo o Enem pela segunda vez, porque a gente estudou completamente sozinho. Então a gente teve um desgaste emocional, inclusive, muito grande, né? E a gente não tinha... A gente fez as coisas no escuro, sabe? Pra quem não sabe, a gente já tava fazendo faculdade de Direito nesse Enem pra vir. Pra quem não viu uma história, deixa linkado aqui embaixo, tá? Pra vir aqui pra UF. Inclusive a gente tem que atualizar esse vídeo, né? A gente podia fazer outro, mas enfim. Mas a gente já tava na faculdade. É isso, por isso a gente tava fazendo dessa forma. E a gente teve muita dificuldade pra conseguir fazer as coisas, né? E a gente chegou lá muito nervoso, inclusive, por causa disso. Porque a gente não sabia se a nossa redação tava boa, se não tava boa, porque a gente fazia a redação, mas a gente não sabia. Então é muito bom aproveitar essa questão da sala, que é um diferencial muito grande, né? Vamos pra nossa próxima dica. Aproveita e deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou, que me ajuda muito, muito, muito. E confere, se você tá inscrito, a nossa próxima dica é sobre interpretação de texto, gente. Interpretação de texto, mas eu não tô falando só de linguagens. Eu não tô falando de gramática, eu não tô falando de língua portuguesa, eu não tô falando de língua estrangeira, não só disso. Eu falo aqui, gente, de interpretação de texto, focando principalmente no que a gente não pensa normalmente no nosso dia a dia, que é o quê? Interpretação de texto voltada para matemática e voltada para ciências da natureza. Gente, isso é muito importante porque às vezes a gente acha que a gente precisa saber tantas coisas para matemática que a gente realmente precisa, mas esquece o crucial, que é o quê? O que a pergunta está querendo dizer? Qual é o comando da questão? Às vezes a gente se perde achando que a questão está querendo uma coisa, que ela vai, né? O Enem tem disso, né? Tem de fazer umas pegadinhas, né? A questão vai te instigando, o textinho te instigando para uma coisa, que você já vai pensando naquela matéria, quando você lê o comando é outra coisa. Tá lá, vezes... o Joãozinho vai para... No dia 6 de janeiro de 2002... Joãozinho foi na festa de Mariazinha. E vai fazendo um texto que vai te embriagando, aquele texto ali. Tu fala, certo que vai ser isso. Certo que vai ser o quê? Função. Você vai no final, log. Então, é um negócio que tem essas
pegadinhas no Enem. Então, qual que é o nosso foco aqui na interpretação de texto? Primeira coisa, lê o comando da questão. Antes de você ler todo o texto maravilhoso que ele tá falando ali, várias coisas para te confundir, lê o comando da questão. Você lê o comando é o quê? A frasezinha que ele vai falar. Então, o que ele quer? Aquela última frasezinha que ele vai dizer o que ele quer. Lê o comando da questão, depois você lê o textinho bonitinho. Porque quando você lê o comando, você já sabe o que ele quer. Então você vai naquele texto ali, certeiro em busca do que ele quer. Então você já vai marcando. Não vai lendo o texto só e deixa, não. Vai marcando, vai riscando tudo, vai fazendo xizinho, vai circulando tudo o que você acha importante. Depois que você fez isso, você vai ler as alternativas. Lendo as alternativas, já começa já excluindo aquela que tu sabe que, meu Deus do céu, aquilo ali não é. Então, a partir disso, você já tem marcado lá aquilo que tá focado no que ele quer, focado no comando. Lendo o comando primeiro é muito, muito importante. Então, interpretação de texto, obviamente, para aquilo que a gente já está acostumado, literatura, linguagens, para humanas, muito, muito importante. Da mesma forma, tá, gente? Lendo o comando da questão, depois indo pro texto, depois excluindo aquela alternativa que a gente sabe que não é, para aí a gente formular o nosso raciocínio sem perder tempo com informações que estão no texto e muitas vezes não agregam na nossa resposta. São só informações que estão lá, pra te ludibriar, pra te pegar ali, pra te tapear. E não, a gente já vai aqui certeiro na resposta. Então, nossa quarta dica de hoje é o quê? Simulados. Simulados são muito importantes e eu fugia de simulados. Editor, gostava de simulados? Deus me livre. Mas você fazia, né? Eu fazia, Eu fugia, isso é uma coisa que, gente... E o que eu tô falando de simulado? Não é só um caderninho de questões e pronto. Porque eu vou no meu cursinho presencialmente, pego o caderno. Não é exatamente disso que eu tô falando. Simulado que eu falo é simular a prova. Simular a prova de várias formas. Então, o que é importante em um simulado? Você calcular o tempo. O cálculo do tempo é muito importante. É você realmente simular como se você estivesse fazendo na prova. Gente, simulado até quando você pega um lanchinho, finge que você está levando um lanchinho para o dia da prova. Muito importante você simular o tempo em que você vai fazer a sua redação. Esse ponto crucial que a gente falou. Então, é muito importante fazer simulado para ter o conhecimento de prova no sentido não só das questões que você está fazendo, mas também de todo o âmbito do tempo. Porque isso é uma coisa que pega muito, gente. Às vezes você treina, você sabe tudo, a gente tá, focado, assim, certeiro nas respostas, sabendo muito conteúdo, muito conteudista, e o que te pega é o quê? É o tempo. Às vezes pega um tema da redação do Enem, que aquilo vai te levando mais tempo e aquilo enrola, gente, todas as outras questões. Então é muito importante fazer o cálculo do tempo que você tem, quantas questões são que você tem para fazer, quanto tempo você acha adequado fazer a redação. Aquilo que a gente já conversou, sempre focando em fazer primeiro as questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis, por causa da teoria de resposta ao item do nosso TRI, que é a fórmula de correção do Enem. Então, muito importante fazer os simulados como se você estivesse fazendo a prova e também depois corrigir os simulados. Não adianta nada a gente fazer o simulado, depois pegar, tirei tanto, acertei tantas. Pronto, não sabe nem qual que errou, qual que não errou e não sabe nem o porquê. Meu Deus. Um cabelo. Eu furei o gorrinho. Por mais difícil que seja, né, gente? Porque a gente sabe como é que... A gente passou por isso, né? A gente sabe como é que é difícil ficar encarando o erro. Então, nossa, eu lembro que tinha simulados que, assim, eu ia péssimo, eu me sentia muito mal e eu não queria mais olhar aquilo. Eu pensava, cara, não vou olhar, não quero ver, entendeu? Fingi que eu não fiz. Eu não queria fazer o próximo simulado. Exatamente. Eu falei, isso aqui, ó. Eu simplesmente vou apagar na minha mente. Isso. Só que é muito importante a gente ver porque aquela história. Eu tive um professor que me falou isso no primeiro ano que eu tentei passar. Ele falava isso pra mim, o momento de errar é agora. Vocês têm que errar agora pra não errar no Enem. Exato. É o que a gente sempre fala aqui, gente. O erro é a certeza, se você trabalha esse erro, se você vê, é a certeza do acerto na hora da prova. Então, aproveita que tu errou agora, que você garante o acerto disso. Isso caiu na prova, acerta. Então, é uma oportunidade muito grande o erro pra gente. Então, vamos lá, gente, pra nossa quinta e última dica do vídeo de hoje, que é o quê? Experiência de prova. Gente, experiência de prova traz nota. É isso. Experiência de prova é algo muito, muito importante para você já saber o que o Enem quer com aquilo.
que o Enem quer com essa pergunta, qual é o estilo de resposta que o Enem normalmente traz, como que o Enem gosta que se faça redação, qual é o estilo de tema de redação que é bem capaz de cair. Você já fez tanta redação, você já sabe, olha, pelas notícias desse ano, é bem capaz que caia um tema nesse eixo temático aqui. E o que te traz experiência de prova? Você ter feito o Enem em vários anos anteriores? Não. O que te traz experiência de prova é você ter feito as provas anteriores. Mas Laura, isso não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque as provas tu pode baixar. Tu pode entrar no site do Enem agora e baixar as provas anteriores. Você vai entrar no site da sala agora e vai ter todos os temas de redações anteriores do Enem lá. Isso te dá experiência de prova. Você pegar as provas anteriores e fazer. Pegar os temas de redação anterior e ver toda a ligação entre os temas, os eixos das problemáticas sociais que já foram cobradas e as que ainda não foram, e as que faltam, as probabilidades que a gente tem de cair tal tema nesse ano. Você vê as notícias, por exemplo, que tiveram do ano passado e o tema que caiu ano passado, as notícias do ano anterior e o tema que caiu do anterior. A partir disso, a gente vai criando experiência de prova, fazendo as provas dos Enems anteriores, as questões. Gente, todas as questões façam, que é muito importante. E a dica de ouro aqui, pra gente finalizar esse vídeo, a dica de ouro de questões, eixos temáticos de questões que caem no ano anterior e que provavelmente podem cair no próximo ano, o eixo temático. Qual é a dica? Faz o Enem PPL, estuda o Enem PPL, usa o Enem PPL nos seus simulados, não só o PPL, como os Enems anteriores, como é que eu posso falar? Os Enems tradicionais anteriores também. E o Enem PPL ele é uma chave muito boa de treino para o Enem do próximo ano. Mas é isso, é essa dica que eu deixo aqui para vocês. Enem PPL, Enem de pessoas privadas de liberdade. É um Enem muito bom pro treino, pro nosso treino, pro Enem tradicional do próximo ano, o Enem que você for fazer. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.